Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com nossa primeira aula do nosso curso Pedagogia Cristã, Teoria e Prática, e eu quero te convidar a você participar com a gente. Vamos ter um papo aqui inicial e depois eu vou fazer aqui um breve panorama do que nos espera nesse curso. Eu espero que você tire o máximo proveito dessa reflexão e desse bate-papo. Lembrando que a gente está aqui sempre disponível para tirar dúvidas. Você pode fazer isso pelo chat, você pode fazer isso pelos fóruns, né? O nosso e-mail também nós vamos disponibilizá-lo, aí você vai ter acesso para sanar qualquer tipo de dúvida, beleza? Lembrando que a gente tem um hangout aí com alguma regularidade dentro das aulas para fazer um tira-dúvida, um bate-papo em tempo real. Então, se prepare, acompanhe aí as conversas nas atividades dentro da plataforma e as coisas vão ficar bem claras para você no sentido que a gente for desenvolvendo esse tema aqui. Bom, antes da gente dar início, eu queria falar um pouco sobre mim, assim, da minha trajetória educacional. Como eu falei inicialmente, minha formação inicial é em teologia, depois eu fiz uma graduação em pedagogia pela Universidade do Estado de Minas Gerais, e depois eu fiz um mestrado em letras na Universidade de São Paulo, onde a gente fez uma pesquisa no Departamento de Línguas Orientais, que era o antigo Departamento de Estudos Judaicos e Árabes, e lá nós desenvolvemos uma pesquisa sobre a natureza pedagógica de Provérbios de Salomão. Né? Quem não sabe, Provérbios de Salomão é uma obra profundamente pedagógica. Eu vou até mais tarde disponibilizar para vocês aqui a minha dissertação, para vocês terem acesso a essa pesquisa. Essa pesquisa vai virar um livro onde eu faço uma análise, primeiro, interpretativa de Provérbios, depois filosófica e finalmente pedagógica da obra, né? E é interessante porque de repente você observa que Provérbios é uma obra profundamente pedagógica, ela se sustenta a partir do que a gente chama de poesia didática, e é a única obra bíblica que foi intencionalmente estruturada a partir de uma intencionalidade, ou a partir de uma estrutura pedagógica, de recursos e estratégias pedagógicas. Né? Isso a gente vê no estilo literário, nas poesias, na estrutura imaginativa da obra. É bem interessante a pesquisa, vale a pena você depois dar uma acessada aí. Bom, eu quero falar um pouquinho também da minha trajetória profissional. Eu atuei aí há 10 anos desde a minha graduação com educação com crianças com dificuldades de aprendizagem. Eu tenho uma especialidade em educação cognitiva. Para quem não conhece, é importante mencionar isso, eu tive um contato pessoal com o professor Reuven Feuerstein, que é um israelense que já morreu, tem acho que aproximadamente 2 anos. Ele é um cientista da educação de Israel. Eu estive com ele em Jerusalém em 2006 pessoalmente. Ele foi aluno de Piaget em Genebra e ele desenvolveu uma outra abordagem em termos educacionais em que ele trabalha a noção de que a inteligência se aprende. Né? E antes da gente falar de plasticidade cerebral, ele já trabalhava com o conceito do que ele chama de teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Ele trabalhou isso com crianças sobreviventes do Holocausto. Foi um trabalho interessantíssimo que ele desenvolveu em Israel, questionando testes de QI, e eu me especializei nele também. E apliquei o programa dele. Eu sou mediador autorizado do programa de enriquecimento instrumental, que foi desenvolvido pelo Feuerstein, e eu apliquei com várias crianças, inclusive nos 6 anos que eu trabalhei em comunidades socialmente vulneráveis nas periferias de BH. Eu apliquei isso com várias crianças, né, onde eu coordenei uma ONG que fazia atendimento no contraturno escolar com crianças com problemas profundos de aprendizagem, fracasso escolar. Né? E nesse período a gente também foi convidado a desenvolver um programa de alfabetização para crianças vulneráveis que se chama Soletrar. Eu desenvolvi 100% esse programa. O programa é todo estruturado em atividades de língua portuguesa, com um pano de fundo no método fônico e um pano de fundo da educação cognitiva. É bem inovador e nós produzimos em mais de 300 páginas de atividade de língua portuguesa para vários níveis, né? Desde a criança pré-alfabetizada até as crianças que precisam de melhorar ou superar o analfabetismo funcional. Esse programa foi financiado pela prefeitura, pelo Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e foi um material que foi muito útil assim, para atendimento das crianças que nós atendíamos nessa ONG. Eu também trabalhei com educação na Served, que é uma organização internacional, que até hoje eu trabalho nela como voluntário, mas eu já fui
fichado lá, vamos dizer assim, né? Trabalhava vinculado profissionalmente diretamente com a Servant, que é uma organização internacional que trabalha com educação em contextos de refúgio. Tenho algumas experiências de treinamento educacional no Brasil e no exterior, no Brasil em várias escolas da rede pública. Eu desenvolvi o projeto político-pedagógico da Rede Cristã de Educação, que está ligada ao Grupo Croton aqui no Brasil. Já fui palestrante em conferências da AECEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios aqui no Brasil. Algumas vezes eu já falei sobre temas relacionados à educação cristã nas conferências da AECEP. Tenho algumas experiências de treinamento educacional com professores internacionais, experiências internacionais, no Haiti, em Moçambique e em São Tomé e Príncipe também, no leste da África. E tive algum trabalho de projeto educacional e com crianças refugiadas no Líbano, há 2 anos atrás. Então, isso é para compartilhar um pouco, para você ter uma noção mais ou menos de onde que a gente está falando, né? A partir de qual contexto, de qual expertise em educação que a gente está falando. De fato, a gente não teve um contato direto com a sala de aula numa escola, mas nós tivemos contatos bem interessantes com crianças com muita dificuldade, mantínhamos canal aberto com as escolas, no treinamento, acompanhando professores, e também em projetos educacionais e socioeducacionais. Então, muito do que você vai ouvir aqui são inquietações pessoais sobre a pedagogia, mas não são apenas inquietações pedagógicas. Também nós apresentamos várias inquietações teopedagógicas. O que eu chamo de inquietações teopedagógicas, né? São inquietações que são típicas de quem está envolvido com uma integração entre teologia e pedagogia. As inquietações do educador cristão não são meramente inquietações pedagógicas. As nossas inquietações pedagógicas são orientadas a partir de um profundo reconhecimento de quem Deus é. Né? Então, por isso que eu criei esse neologismo aqui. As nossas inquietações são teopedagógicas, porque, obviamente, nós não criamos uma separação entre a nossa atuação profissional, vocacional, da nossa identidade em Cristo, a nossa identidade cristã. Então, a gente parte de um pressuposto bem objetivo. Nós, cristãos, somos indivíduos profundamente afetados pela realidade do Evangelho, afetados pela realidade de Cristo, e a nossa identidade não está desintegrada de quem Cristo é. Logo, se nós somos cristãos e filhos de Deus por obra da graça e do Evangelho, isso afeta profundamente o modo como nós refletimos e pensamos sobre a atividade educacional. Então eu quero te convidar ao longo desse curso a participar dessas inquietações. Normalmente, a gente sabe disso, quem trabalha na área da pedagogia possui inquietações pedagógicas bem objetivas, né? Como ensinar, por que ensinar, a quem ensinar, né? Questões relacionadas a currículo, relação professor-aluno, a didática mais eficiente, como considerar o universo do nosso educando. São inquietações pedagógicas que nós, como educadores cristãos, também temos essas inquietações. Entretanto, a gente tem uma inquietação mais específica, porque além das questões que tradicionalmente a pedagogia levanta, né, nós temos essas inquietações à luz da nossa identidade cristã ou da nossa, a gente fala de uma posição teorreferente, ou seja, que tem como referência Deus, né? Então, como que a nossa fé, a nossa identidade e a nossa compreensão da realidade, que parte de uma crença fundante de que Deus criou o mundo e que o homem caiu e que Deus tem um plano de redenção para a humanidade e por aí vai, como que isso afeta nossa sensibilidade ou a nossa imaginação pedagógica, né? Por exemplo, uma inquietação pedagógica, estritamente pedagógica, que é muito comum, é por que ensinamos? Por que nós precisamos ensinar? Né? É curioso porque em várias instâncias da vida humana nós percebemos que o ser humano é carente de instrução, de formação. Diferente dos animais, nós não nascemos em um estado de acabamento, de plenitude. Né? Os pássaros fundamentalmente nascem estruturados biologicamente, naturalmente, para serem o que são, né? ou para serem o que devem ser. Né? Os animais, em geral, eles dependem muito pouco do grupo social de outros animais da mesma espécie para desenvolverem sua natureza enquanto animal daquela espécie. Né? Nós, seres humanos, ao contrário, somos seres profundamente dependentes.
profundamente dependentes. Isso tem uma raiz religiosa que é fato para nós cristãos. É que Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Nós somos seres profundamente relacionais. E Deus nos chamou para nos relacionar com Ele na medida que nos relacionássemos com Ele e com a criação dele e com o nosso próximo. A nossa condição humana iria florescendo ao tempo na medida que a nossa relação com Deus fosse progredindo. Né? Justamente por causa dessa vocação para a aprendizagem relacional que nós cristãos devemos reconhecer que, e mesmo não cristão, que o ser humano é um ser que a aprendizagem depende profundamente de outro ser humano ou da cultura humana ou das relações sociais humanas. Isso é um ponto importante porque isso remete à própria natureza trinitária de Deus e como que nós estamos ligados a isso, mas isso é uma conversa mais para frente. Mas sabemos que o ser humano é um ser que precisa de ser mediado ou iniciado na sua vida humana. Ele precisa florescer enquanto ser humano a partir de um processo educacional. Ele não consegue, ele não tem instinto, o ser humano não nasce pronto, ele nasce num estado de inacabamento. A psicologia do desenvolvimento usa muito esse termo e eu acho um termo interessante porque ele reflete muito do que os cristãos entendem sobre o que é essa condição humana de dependência. Né? E é claro que muita gente sabe que o ser humano é assim, isso é intuitivo, a gente cresce dependendo dos outros mesmo, dependendo do outro, né, o nível, mas existem vários projetos do que significa ser humano. Né? Tanto quanto são as visões de mundo, tanto quanto são as sensibilidades políticas e por aí vai. Então observe, quando a gente fala de educação, nós precisamos ter uma compreensão clara sobre o que é cosmovisão e o que são imaginações, ou imaginação ou imaginário social, que é um termo usado por um filósofo chamado Charles Taylor. Né? Ele chama isso de imaginários sociais. É que seres humanos precisam de, no mínimo, uma narrativa que dê sentido para que eles possam viver a sua vida no tempo presente. Né? E a gente pode chamar isso de cosmovisão, narrativa, imaginação. Nós vamos discutir um pouco sobre isso ao longo do curso. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, de como que cosmovisões afetam profundamente o modo como nós educamos. Como que pedagogia é afetada por cosmovisão ou por cosmovisões específicas ou narrativas específicas. E como que desde o início, ao pensarmos num projeto de pedagogia cristã, nós temos que ter claro o que significa a imaginação cristã, a narrativa cristã e como ela tem desdobramentos educacionais muito sérios. Né? Então, quando nós falamos de cosmovisões e imaginação, nós estamos falando aí de um modo muito específico de compreender o mundo, a realidade, as pessoas, o nosso papel, o nosso destino, a nossa compreensão de propósito, né? Tudo isso está aqui incluído nesses conceitos. Nós vamos trabalhar isso ao longo do nosso curso. Tá bom, uma pergunta que às vezes é muito recorrente entre educadores, particularmente hoje existe um debate no meio cristão sobre de quem é a tarefa educacional. A gente tem escutado muito por aí, isso tem sido um debate importante, por exemplo, de que a escola não tem a função de educar, mas de ensinar. Né? Eles estão fazendo essa diferença entre educação e ensino. De fato, existe uma diferença, a gente vai discutir um pouco sobre isso, mas o que eu quero chamar a sua atenção é como que isso é um debate importante, recorrente, atual, e nós vamos ter muitas reflexões sobre o tema. Né? Essa tarefa é de quem? Essa tarefa é do professor? Essa tarefa é da família? Né? É da escola, é da família, é da igreja, ou é dos três, ou alguns participam mais, ou se responsabilizam mais nessa tarefa, né? De quem é a tarefa educacional. Isso é um ponto que a gente considera assim, fundamental para o progresso de um projeto ou de um projeto de pedagogia cristã. Definir quem são os atores que estão envolvidos na tarefa formativa. Né? Lembrando que se o ser humano é um ser que precisa ser ensinado, formado, quem são os atores envolvidos nesse processo formativo? Tá bom, mas quem é esse sujeito que nós queremos formar? Olha, essa é uma pergunta dramática, né? Nós vamos falar um pouco sobre antropologia filosófica no nosso curso, na parte de fundamentação teórica, e a gente vai falar sobre como é importante a gente ter uma clara definição do que é o ser humano, que a gente chama de antropologia filosófica. Se a gente não tem um claro conceito do que é o ser humano, nós não vamos ter uma clara direção do nosso projeto pedagógico, particularmente um projeto pedagógico cristão. Lembre-se que eu falei antes de que as inquietações clássicas da pedagogia
dentro da pedagogia cristã se tornam inquietações teopedagógicas. Se nós temos uma visão de Deus e uma visão a partir de Deus do que é o ser humano, isso vai ter desdobramentos filosóficos e, consequentemente, pedagógicos sobre quem nós queremos formar. Olha, não é possível pensar uma pedagogia de qualquer natureza sem considerar uma filosofia da educação. Não sei se você sabe disso. A gente escuta isso muito nos ambientes pedagógicos, né? As pessoas dizendo assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra completamente diferente. Eu concordo que às vezes existe uma disparidade, ou existe aí uma desarmonia, ou uma falta de aproximação entre a teoria que é estudada na universidade e a prática educacional na sua rotina. Mas isso não justificaria, por exemplo, nós cairmos na tentação de um pragmatismo pedagógico. O que é um pragmatismo pedagógico? De você apenas desenvolver a sua habilidade pedagógica na prática sem nenhum tipo de reflexão teórica sobre o que você está realizando, né? Sem nenhum tipo de sobriedade sobre o que você está realizando. Olha, o que caracteriza o pedagógico, e isso a gente sabe dentro da pedagogia, enquanto campo de conhecimento sobre o fenômeno da aprendizagem, é o que a gente chama de intencionalidade. O que é intencionalidade? Educadores precisam ser intencionais. Não é possível educação sem intencionalidade. Aprendizagem às vezes até é possível, mas educação intencional, educação com telos, com objetivo, ela é fundamentalmente intencional. Para que sejamos intencionais no modo de educar, nós precisamos ter uma boa fundamentação teórico-filosófica de como e por que nós educamos, ou, particularmente, quem nós queremos educar. Quem é esse ser? Ele é um ser meramente biológico? Importante essa pergunta. Richard Dawkins, que é um importante representante hoje do ateísmo, chamado ateísmo 2.0, ou do neodarwinismo, um militante do ateísmo, ele vai defender com todo sua tentativa de rigor científico de que o ser humano não passa de um mero ser biológico e que mesmo a dimensão moral, até a dimensão religiosa do ser humano é fruto de uma tendência, fruto do resultado da seleção natural. Ele quer sobreviver, então tem que criar dispositivos para a sobrevivência. É uma tentativa de explicação do que é o ser humano, né? E o que seria uma pedagogia a partir desse paradigma? Tá vendo como é que é sério você saber que ser que você está formando para você pensar num projeto pedagógico? Vamos considerar, por exemplo, outras antropologias, outras visões de ser humano. O que é educar, por exemplo, para o materialismo? Educar, por exemplo, para um ser humano revolucionário, ou para a visão cartesiana de que o ser humano é meramente um ser racional, logo ele é um ser que pensa, um homo sapiens? Será que o homem é um homo sapiens, um ser pensante, meramente racional, e é isso que determina a condição humana? Ou não existem outros fatores e outras dimensões que compõem a existência humana? São questões importantes, mas que se nós não definirmos, nós não podemos avançar num projeto pedagógico, particularmente cristão, porque a teologia cristã tem um modo de compreender o ser humano, e isso afeta a nossa pedagogia. Obviamente, nós não trabalhamos educação para um ser que vive a sua vida de forma atomizada. O que significa viver uma vida atomizada? Uma vida isolada, sem conexões sociais, sem relacionamento com outros seres humanos, com o entorno cultural, com o entorno da natureza, com aspirações religiosas, espirituais. Então, nós precisamos ter claro a noção de para que mundo nós estamos educando. Né? Para que realidade? Então nós precisamos aí de uma filosofia da realidade, uma metafísica, como a gente chamaria na filosofia, né? Nós precisamos de uma cosmologia, de um estudo do que é o mundo, como é o mundo, que esse mundo foi acidente de percursos físicos, astronômicos, nós somos meramente fruto de um acaso ou meramente fruto de acidentes, de processos sociais e econômicos, fenômenos históricos, ou nós somos seres criados a imagem de Deus com destino e um telos e por aí vai, né? E esse mundo que nós criamos é um mundo que foi intencionalmente criado para um fim e um propósito, e no caso envolvendo a glória de Deus. Se nós não tivermos uma teologia da realidade ou uma filosofia da realidade, nós não podemos educar. Nós precisamos saber para que realidade nós estamos educando. Existe aí, gente, uma cosmologia, uma metafísica cristã. Existe aí uma teoria cristã de como o mundo funciona. E não é apenas uma teoria, é o modo como nós nos relacionamos com a realidade, né? A criação de Deus está aí, escrita, posta, criada,
com um destino. Cristãos acreditam nisso e a gente pode aprofundar a reflexão sobre isso e pensar nos desdobramentos que isso tem quando nós pensamos em pedagogia. Por exemplo, hoje existe uma ênfase muito grande na pedagogia para a formação técnica. Será que a formação técnica ela é suficiente? Será que competência cognitiva é suficiente, apesar de a gente saber que isso é fundamental para uma série de fatores? Né? E será que a gente não tem que considerar outras dimensões, por exemplo, a formação virtuosa, a formação ética, a formação existencial dos nossos alunos e pensar numa cooperação aí para que isso seja promovido? São questões honestas que precisam ser levantadas. Então, hoje nós vivemos num mundo em que você tem uma coisa que Hermann Doivert chama de sociedades diferenciadas. Olha, o que são sociedades diferenciadas? São sociedades de alta complexidade. Quando você olha, por exemplo, para uma tribo indígena ou para uma comunidade tribal, você percebe que nessas comunidades existe uma complexidade menor. Elas são comunidades mais simples. Simples em que sentido? Você não vê diferenças entre aspectos ou aquilo que a gente chama de entes societais. O que são entes societais? Você não tem instituições, você não percebe uma diferença clara entre a esfera econômica, a esfera cultural, a esfera social. Né? Você não consegue perceber tribunais organizados, instituições de educação, porque são sociedades relativamente simples. Então elas se mantêm estáveis dentro das suas tradições, e ali pai tem um papel de juiz, tem um papel de educador, a família está ali muito próxima, né, da tarefa da transmissão da tradição. Então você não tem diferenças muito radicais. No caso da nossa sociedade pós-cristã, ou uma sociedade cristã, que já está afetada pelo avanço da ciência, que foi fruto, né, de uma libertação, como diz o Kuyper. A gente vai falar muito sobre isso. As esferas societais elas se abriram, floresceram a partir da penetração do evangelho no Ocidente, e isso permitiu a diferenciação de aspectos ou instituições diferentes ou estruturas societais diferentes na nossa vida social. Então hoje a gente pode perceber claramente a diferença entre uma instituição religiosa, uma instituição acadêmica, uma instituição econômica. Então você sabe a diferença de um banco, uma empresa, uma igreja e uma escola. Mas isso só é possível porque nós vivemos uma sociedade diferenciada. Bom, com o avanço de uma sociedade diferenciada, nós tivemos aí, claro, o efeito, ou como, vamos dizer assim, como precedente disso, né? Ou como um elemento que precedeu o avanço das sociedades diferenciadas, é a própria abertura da esfera científica. A ciência, como nós a conhecemos hoje, é fruto de uma série de empreendimentos com profunda participação cristã, as transformações culturais que nós experimentamos, e aí a gente tem que levantar uma questão como cristãos. Como conhecemos? Como conhecemos? Como é possível conhecer e por que nós conhecemos? Né? Porque se em grande medida a tarefa educacional é equipar os nossos alunos para viverem em sociedades de alta complexidade a partir de uma identidade profundamente cristã, nós precisamos refletir sobre conhecimento. A gente chama isso na filosofia de epistemologia. É uma palavra difícil, mas ela é muito útil para a gente entender que a episteme, ou seja, o conhecimento, é importante para uma série de aspectos da vivência humana, inclusive a vida, o engajamento científico e cultural em sociedades de alta complexidade como a nossa sociedade. Então nós vamos explorar muito essa dimensão da ciência e da cultura, lembrando que aqui na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, a ABC2, você tem vários cursos voltados para essa temática, cursos presenciais em EAD, cursos na área de cosmovisão, e você pode aprofundar a sua compreensão em temas semelhantes. Tá? Uma pergunta que é profundamente pedagógica, é fruto das inquietações pedagógicas, é como ensinar e como aprender. Né? Beleza, essa é uma questão de natureza pedagógica, mas de cunho teopedagógico, isso também tem implicações. Será que existe um modo cristão de ensinar? Será que existe um modo cristão de aprender? Né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Na minha opinião, existe algumas vantagens na cosmovisão cristã, também em termos didático-pedagógicos, sensibilidades para o ensino e para a aprendizagem, que são tipicamente produzidas num contexto cristão. Né? E a gente precisa também conversar um pouco sobre isso ao longo do curso. Então, aquelas inquietações didático-pedagógicas que você carrega aí sobre ensino e aprendizagem no contexto da escola confessional ou no contexto da escola pública, você como educador cristão lá,
né, ou no contexto do homeschooling, a gente precisa pensar seriamente sobre esse processo de ensino e aprendizagem e como isso acontece. Claro que essa é uma pergunta também metodológica, por isso esse curso se divide no segundo momento em reflexões profundamente metodológicas. Nós estamos preocupados com design dos conteúdos, com currículo, preocupados com o ambiente da aprendizagem, a relação professor-aluno, questões disciplinares, né? Vamos falar um pouco sobre como que seria ensinar ciências exatas, ciências humanas dentro do ambiente confessional ou não, ou a partir de uma responsabilidade cristã na educação. E como eu sempre digo, assim, pessoal, isso é muito importante. A gente não tem que estar preocupado apenas em termos cristãos educadores. Atenção para isso, tem uma diferença entre cristãos educadores e educador cristão. Cristãos educadores tendem a fazer uma separação rígida entre identidade cristã e tarefa educacional. Geralmente são pessoas que são cristãs na sua vida privada e na vida pública ou no exercício da profissão educacional, eles simplesmente se secularizam, ignoram esse lugar da identidade cristã na prática educacional, fazendo com que caem numa ilusão dicotômica que separa de forma rígida a identidade cristã da tarefa do ensino, por exemplo. Eu tenho proposto que a gente não pode ser meramente cristãos educadores, nós precisamos ser educadores cristãos. E o que isso significa? Que somos educadores, que somos o que somos, junto com a nossa identidade. A nossa identidade é cristã. Se a nossa identidade é cristã, a nossa tarefa é fundamentalmente cristã. A gente não tem que separar ou dicotomizar a nossa tarefa daquilo que somos. Tá? Eu até entendo que qualquer tentativa política, atenção para isso, ideológica, política, institucional, que tenta pressionar o cristão para reduzir a sua identidade cristã meramente à esfera da vida privada é um ato de violência. Por quê? Porque ser cristão é quem você é. Não é simplesmente uma experiência cultural que você isola da sua vida pública. Não, ela está profundamente conectada com isso. Né? E a gente vai falar um pouco também sobre essa relação aí do educador cristão, né? E por aí vai. Então nós temos inquietações metodológicas muito sérias, como eu já mencionei, né? E eu também quero dedicar tempo falando sobre o educador cristão fora da escola cristã. Olha, muita gente tem essa preocupação. Igor, beleza, para o educador cristão dentro da escola confessional, muita coisa faz sentido. Mas e se eu sou um educador cristão numa instituição não confessional? Numa escola privada, na escola pública ou numa instituição de ensino de outra religião? Eu, por exemplo, conheci um educador cristão que dava aulas numa escola israelita. Né? Como é que fica? Como é que fica esse educador em ambientes não cristãos? Ou como é que fica o educador cristão, por exemplo, fora do contexto da escola também? Né? O educador social, que trabalha numa ONG, que pode ser confessional ou não, trabalha num projeto social que pode ser confessional ou não. Como que a gente lida com esse profissional? Como que a gente lida, né? Como que esse profissional lida com o seu entorno e sem abrir mão da sua identidade cristã, exercendo a sua vocação educacional? Né, na universidade, por exemplo, né, ou homeschooling, que aí, claro, é um ambiente cristão, porque é um ambiente da família, mas pode existir, por exemplo, casos de pessoas que querem fazer homeschooling com mediador, uma pessoa que é educadora para fazer o homeschooling, e você é cristão e está numa casa de não cristãos. Então, tudo isso tem que ser considerado quando nós refletimos sobre pedagogia cristã, né, para além também da escola confessional. Então, apesar do curso, obviamente, se concentrar muito no educador da escola confessional, em vários momentos, nós vamos explorar muito esse educador, né, a identidade desse educador, quem é o educador cristão. E isso em todas as instâncias. Então, se você é professor de escola dominical, esse curso vai ser útil para você. Se você é consultor educacional, esse curso vai ser útil para você na área da educação cristã e assim por diante. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco aí da nossa introdução, para onde que nós vamos caminhar. Eu estou muito encorajado em tê-lo aí no nosso curso. Eu tenho certeza que na caminhada desse curso nós vamos aprender muita coisa juntos. Vamos compartilhar muito das nossas propostas e reflexões em termos de uma pedagogia cristã. Eu quero lembrar você que esse curso, ele nasce de um projeto de um livro que nós estamos na fase final de escrita. A gente tem amadurecido alguns pontos antes da sua publicação e a sua participação nesse projeto é fundamental. Né? Um dia eu vou colocar lá no prefácio do livro essa primeira turma aqui, né, de pedagogia cristã ou turmas que virão. E eu quero te agradecer demais de você estar fazendo parte desse projeto com a gente também.
Tá? Então, lembrando que nos fóruns, nos espaços, nós estamos super abertos a questionamentos, perguntas, objeções também, às vezes uma análise crítica, com a crítica, alguma coisa do curso que você acha que pode melhorar. Olha, fique à vontade, eu quero que você participe conosco ativamente desse curso, tire proveito, escute com atenção, volte. Se essa aula foi rápida, eu falo um pouquinho mais rápido, volte, escute trechos, anote, estruture, né, os conteúdos que você está escutando, faz mapas mentais, né, você pode anotar em tópicos, tem gente que gosta de gravar e memorizar, use o método que você achar melhor, mas tire o máximo proveito desse curso. Esse curso foi feito para você e eu tenho certeza que Deus vai usar esse curso para iluminar a sua trajetória acadêmica, a sua vocação em Cristo, de manifestar a glória dele como educador, onde quer que Deus tenha te colocado. Então se prepare, porque a nossa próxima aula vai ser um tema quente já para iniciar. Nós vamos falar sobre filosofia da educação cristã, aí como eu já avisei no início dessa aula, cosmovisão, imaginação e narrativa e como isso afeta e nos ajuda a produzir uma filosofia educacional que vai nos orientar em termos de uma pedagogia cristã. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.